Vale. Informação com credibilidade. Entrevista do dia ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Vale. Nesta manhã de sexta-feira vai falar sobre saúde. Nós temos vários pontos a atualizar referentes à saúde aqui do nosso município, né? Como eu falei ainda na edição de hoje, aqui referente ao município de Tijucas, nós temos 3 novos casos de Covid-19 divulgados ontem no boletim epidemiológico. Temos vários casos de dengue aqui no município, e sobre o trabalho que está sendo feito em torno dessa situação, nós estamos recebendo hoje aqui as integrantes da Secretaria Municipal de Saúde aqui do nosso município. A Idalene Darossi, coordenadora de Vigilância em Saúde aqui com a gente, e a Patrícia Serpa, agente multiplicadora, portanto, aí da Secretaria, que vão nos falar mais a respeito desta situação. Inicialmente, Idalene, bom dia, obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Bom dia, nós é que agradecemos, né, sempre o espaço para a gente poder fazer atualizações e poder deixar a população sempre bem informada, que é a nossa maior arma realmente, é informar a população, porque eles são os nossos maiores aliados no combate a tudo isso que a gente está vivendo nessa situação de pandemia. Sem dúvida, transparência é a premissa numa situação dessa. É isso aí, é o que a gente preza. É verdade. Patrícia, obrigado também pela sua presença, bom dia, viu? Muito bem, deixa eu falar para o pessoal que está nos assistindo através do Facebook, que nós estamos com um devido distanciamento aqui, sem máscaras, porque a gente tem recebido algum contato dos nossos ouvintes que diz que é muito ruim assistir as entrevistas com alguém de máscara falando. Então a gente vai tentar aqui com a porta do estúdio aberta, manter uma segurança entre nós aqui para a gente levar as informações da forma mais clara possível, tá bom? Darlene, inicialmente vamos falar dessa situação da Covid-19. Ontem, no final da tarde, o boletim tradicional, né, que a diretoria de comunicação divulga, apontou mais 3 casos, e até então, a partir de agora, nós temos 10 casos de coronavírus, de Covid-19 aqui no município, é isso? Isso mesmo. Esse dado, na verdade, a gente colocou ontem no boletim, né, e são dados que a gente preza muito em manter sempre a transparência, né? 2 casos não foram diagnosticados aqui dentro do município, né? Foram diagnosticados no município vizinho, e isso tem um trâmite, isso leva um tempo para a informação chegar, porque os sistemas não são online, então tudo depende de informação, e a gente acabou colocando no boletim de ontem, né? Um outro caso, a gente fez o diagnóstico aqui, a pessoa inclusive já está em cura, né, e a gente acaba divulgando sempre na maneira mais oportuna que a gente conseguir, assim. Os 2 casos que foram diagnosticados fora do município foram feitos em laboratórios particulares, foram feitos os testes rápidos, né, que agora eles já estão fazendo em alguns laboratórios, e o outro teste foi feito aqui no município, com uma pessoa que era contato de paciente positivo, certo, e veio positivo também. Essa a gente já estava em cura, porque o teste dela deu para IgG, né, que é a cicatriz que tem quando a pessoa já não está mais em período de transmissão, mas fica na carga viral dela a presença do vírus. Perfeito. Isso vem bem de encontro ao que a gente está observando em alguns outros municípios, que estão apresentando mais casos da doença, mas é porque também está se testando mais, né? E antes se dependia apenas daqueles casos que procuravam o serviço público de saúde, o serviço público indicava os testes e se constatava. Agora a gente já tem testes aqui em laboratórios particulares na cidade, testes rápidos sendo feitos. Isso tende a apontar mais situações, né? Isso, justamente. Não é que a gente tem mais vírus circulando no município, né? É que agora se testa mais. E quando se testa, o positivo ou o negativo acaba sendo computado em todos os dados que a gente precisa computar. O teste rápido, né, para as pessoas saberem, a gente não tem ainda na rede pública para a população, né, a gente não tem isso disponível, mesmo porque ele é muito caro, e o governo do estado tem disponibilizado uma quantidade muito pequena, e a gente segue uma nota técnica, que vem também do governo, tanto federal quanto estadual, e essa nota técnica ela é bem clara. O teste vem exatamente para um grupo de pessoas, certo, e a gente precisa dar conta disso, a gente precisa prestar conta ao Estado. E quando a gente precisa prestar essa conta ao Estado, a gente tem que seguir o que está na nota técnica. É muito difícil, às vezes, da grande população entender essa parte, sabe? E o outro teste, que é o PCR, que é coletado com o SWAB, ele só vem
até agora, para fazer em pacientes que vão até o hospital e passam por uma internação, que são os síndrome respiratória aguda grave. Certo. Então, nem todo mundo pode fazer o teste. A gente gostaria muito, porque para nós, como epidemiologia, a partir do momento que tu testa, a gente tem dados corretos, concretos. E quando não se testa, não se tem. Verdade. Por isso, a importância do governo do estado, a importância do nosso, a preocupação do nosso governo em testar essas pessoas. Só que, infelizmente, tudo demanda de valores e é um teste muito caro. Tanto é que se as pessoas forem procurar no particular, elas vão ver o quanto é caro o teste rápido. E assim, com muito cuidado, até aproveitar a oportunidade, Sidney, e dizer para as pessoas que tenham cuidado quando forem procurar em laboratórios particulares também, porque são alguns testes somente que são liberados pela Anvisa, não são todos, né? Então, tomar cuidado, e só em laboratório realmente que as pessoas confiem, né? E sempre procurar a epidemiologia, se tiver alguma dúvida quanto ao resultado, se tiver alguma dúvida quanto à confiabilidade do teste. Infelizmente, até nisso a gente vai ver aproveitadores aí, né? Com certeza, com certeza. As pessoas sempre se aproveitam de situações exatamente como essa, que as pessoas acabam entrando em desespero e procurando a primeira oportunidade que vem, né, para testarem, para saberem da saúde, e é muito difícil não saber o que se tem, estar em casa, estar doente e não saber o que se tem, né? É muito difícil para a pessoa, né, para o paciente, e a gente sabe porque a gente acaba vendo os dois lados, né? Verdade, verdade. É uma ótima orientação para que as pessoas se atentem até a buscar esse tipo de exame. Bom, no mais, pedir para que as pessoas continuem se cuidando da mesma forma, né? Porque muitas delas talvez até tenham o vírus e não vão apresentar sintomas, como já foi falado, né? Eu tenho acompanhado de perto, e a Patrícia também, tem ficado nos plantões da Central Covid, até por isso que eu trouxe ela hoje, porque assim, a gente tem recebido muita ligação, né, e também muita mensagem de WhatsApp falando que está em casa, que está com sintoma, o que eu faço, o que eu tenho que fazer. Mas, a princípio, as pessoas, o sintoma é muito, muito confundido com a gripe comum, né, e também o sintoma é muito parecido com o da dengue. Também. Então o que acontece? A gente acaba ali na central fazendo uma primeira triagem, sabe? E aí, nisso tudo, a gente acaba percebendo, pelo que a gente vê de relato, que as pessoas não estão fazendo distanciamento, não estão mantendo a quarentena, não estão usando máscara, apesar de tudo que se vê e que se ouve nos jornais e na televisão e nas rádios, as pessoas ainda não entenderam a gravidade da situação. É verdade, infelizmente. Ô, Patrícia, e o pessoal tem buscado bastante, então, o serviço que foi disponibilizado aí pela Secretaria do Telecovid? Muitos deles, provavelmente, com bastante dúvidas, né? Muitas dúvidas sobre sintomas, acha que só porque está com, eu tô com dor de garganta e tosse, tô com Covid. Sim. Não é assim, né? Se realmente há febre alta, a gente pede para monitorar a febre, para que fique em casa por 1 ou 2 dias, até, por exemplo, a febre, se aumentar a febre, aí sim a gente encaminha ao posto de saúde primeiro, né? Casos mais graves, a gente já encaminha diretamente para o hospital, como pacientes mais idosos, assim, quando o paciente é mais idoso, meu pai tem 70 anos, está com febre alta, está com vômito, alguma coisa assim, a gente manda para o hospital. Né? Porque às vezes, agora nos postos de saúde está mais tranquilo o atendimento, né? Sim. Mas o hospital ainda é a nossa primeira porta de entrada para os sintomas mais graves, né? Também tem o 24 horas, que tem colaborado bastante também com isso, né? Esse atendimento mais agravado, assim, mas bastante gente com sintomas, assim, que a gente pega na central. Muito bem. É importante frisar para a comunidade, então, né? A partir dos sintomas que já foram indicados, a pessoa busca o serviço. Isso, tem muita gente com medo também de ir nos postos de saúde. Sim. Mas eu fui no posto, mas eu tô com medo de ir porque eu tenho medo de pegar mais coisas. Não sabe o que tem, está em casa, não sabe o que tem, e não consegue ir ao posto de saúde, ou por optar por não querer ir ao posto porque tem medo, né? Então, a gente está com bastante, assim, ainda... estamos engatinhando ainda com relação a esses sintomas e como a gente está atendendo esse povo que está um pouquinho complicado, assim. Perfeito.
Muito bem, então para as pessoas se atentarem, né, a essas situações. Oi, Darlene, vamos falar então a respeito também da situação da dengue, né? A gente apontou hoje aí os casos que ontem foram atualizados, 91 casos, né, nesse momento, de pessoas infectadas. Mas a dengue, como a gente falava até aqui anteriormente a entrevista, ela é um pouco complexa pelas situações que ela tem, né? Os focos monitorados, a circulação do mosquito e os casos detectados. E nesse ano os casos acabaram surpreendendo a nossa comunidade, né? Isso mesmo, Sidney. Assim, a dengue está nos chamando a atenção já desde o início do ano, porque o ano passado a gente teve, durante o ano todo, poucos focos. Sim. E esse ano, já no começo do ano, janeiro, fevereiro, a gente já teve uma quantidade grande de foco. Em março, então, foi o nosso pico. Sim. De março para cá é que as coisas realmente se agravaram. E aí a gente, Tijucas, né, teve uma coisa diferente, que é aparecimento de caso confirmado ao mesmo tempo que apareceu o mosquito infectado. Certo. Porque geralmente isso leva um tempo ainda. Quando aparece um caso de foco positivo de mosquito, leva um tempo até ter uma pessoa contaminada, né? Isso é uma regra em outros municípios que aconteceram e é o que a gente vem sido estudado. Aqui em Tijucas acabou aparecendo tudo junto. Olha só. Quando aconteceu os focos, que eram realmente focos positivos, a gente acabou logo em seguida, já começou a aparecer os casos de pessoas contaminadas com a dengue. E o crescimento foi muito rápido, né? A gente tinha poucos casos até a primeira semana de março. E de lá para cá, eu quero dizer para ti que foram 120%, assim, na proporção do que aumentou de caso. Acho que o impressionante foi isso, Foi, né? Aumento rápido, né? Foi para todo mundo impressionante, tanto para a população como para a gente como epidemiologia, né? E em momento nenhum a gente perdeu esse dado, ao contrário, a gente começou a pedir e a testar, né, que a gente tem essa liberdade quanto ao governo do estado de poder agir como epidemiologia. A gente não precisa esperar pelo médico pedir. A gente, devido ao dado epidemiológico, que a pessoa chega com sintoma, a gente consegue fazer o pedido do exame, e aí a gente começou a se atentar, porque as pessoas estavam em casa, e na central a gente começou a perceber, pelo monitoramento, que as pessoas estavam com sintomas e não evoluía para sintoma respiratório. Certo. As pessoas não tinham o sintoma de gripe. Elas tinham dor no corpo, elas tinham a dor de cabeça, tinham náusea, né? Que não é uma regra na dengue, mas aqui em Tijucas a gente tem visto bastante, né? E o que está acontecendo? As pessoas começaram a mandar foto, que estavam com pipoquinhas pelo corpo. E foi onde a gente se atentou que estava começando a aparecer o caso positivo das pessoas contaminadas com dengue. E aí foi onde deu o boom da quantidade de casos. Hoje a gente está com 91 casos confirmados e todos os dias a gente faz pelo menos de 15 a 20 coletas. Nesse momento a gente tem 76 pessoas aguardando o resultado. Olha só, mas todo esse pessoal busca atendimento ou vocês que estão com as agentes comunitárias, como é que estão fazendo? A gente está fazendo todo o trabalho que tu possa imaginar. Assim, garimpando mesmo. Porque o que acontece? Ao contrário da Covid, o exame da dengue é feito em laboratórios particulares há muito tempo. Sim. E como as pessoas têm plano de saúde, elas acabam procurando direto o atendimento do laboratório particular e do médico privado. E aí, com isso, a gente perde dado, né? E aí a gente montou um esquema com os laboratórios para que eles nos avisem quando sair um positivo de lá. Certo. E aí, assim, a gente consegue ter o dado fidedigno, de verdade, que está acontecendo. E assim, as agentes de saúde estão em campo, estão nos ajudando muito, fazendo uma varredura no município inteiro. A gente começou com uma área delimitada, que foi delimitada pelo coordenador de zoonoses do estado, que está junto com a gente. E isso é importante de frisar, o estado está acompanhando todas essas ações, né? Todas as ações. A partir do momento que os dados começaram a aumentar de pessoas infectadas e de focos positivos, o estado, a gente falou com eles e eles vieram junto com a gente. A gente montou um esquema mesmo, assim, uma ação de guerra mesmo, e foi a luta. E aí a gente começou com uma varredura, casa a casa, ponto a ponto, terreno a terreno. Com drone também foi feito. Com drone também? Foi, a gente levantou o drone na região, e por incrível que pareça, Sidney, eu fiquei chocada, nós ainda temos em Tijucas caixa d'água aberta. Nossa. Nós ainda temos em Tijucas calha que não desce a água, que está entupida.
Pessoal, Por mais que a gente peça, a gente avise, a gente fale, por favor, olhe, vê se tem um possível foco na sua casa. A gente levantou o drone numa das áreas mais afetadas do município e lá tinha um caixa d'água aberto. Olha só. Eu acho que cada vez que a gente fala aqui, vem falando todos os dias isso, várias vezes por dia, olhe a sua casa, ajude no combate. O pessoal, acho que, não vou generalizar, mas alguns deles olham em volta, não tem nada à minha vista aqui, tudo bem. Só que a questão das calhas, né, exige um pouquinho de... Exige. Não queriam deixar o pessoal da dengue entrar para fazer a vistoria. Nos terrenos, muita gente ainda tem A resistência. de não deixar. Agora eu acho que não. Certo. Mas a gente tinha muita reclamação do pessoal dos agentes de DMIs, que a pessoa não quer que entre dentro do terreno, não quero aqui na minha casa. Ligavam para lá denunciando, tem 2 pessoas aqui que se dizem da dengue. Será que é mesmo do pessoal da dengue? Entendeu? Gente com dúvida, então a gente ficava bem chateado com isso, assim, do povo desconfiar do trabalho que estava sendo prevenção, que eles fazem isso já há anos e todos os dias eles saíam para fazer isso nas casas e tinha essa resistência. O acompanhamento em Tijucas é constante há um bom tempo, né? Sim, a gente vinha conversando isso antes de iniciar a entrevista, Sidney. A gente tem agentes de endemias que estão ali há muito tempo, inclusive desde 2011. Então a gente consegue ter um trabalho contínuo. E a gente já vem se escapando disso há uns 3 anos. Porque aqui na região, os nossos municípios já estão infestados há muito tempo. Verdade. Né? A gente já vem se escapando, na verdade. Escapando não, né? Eu digo que é um trabalho bem feito. Porque a partir do momento que tu tens uma equipe sólida, né, que as pessoas trabalham no que elas fazem há muito tempo, elas já sabem a rotina de trabalho. Então, tu acaba tendo um trabalho muito bem feito, né? A gente, quando soube que, a gente já previa, né, quando começou a pipocar os casos, a gente sabia que ia dar um boom. O prefeito ficou muito preocupado, né? Os vereadores também. O prefeito nos chamou lá na prefeitura, cobrou as ações, a gente disse que o Estado estava junto com a gente nessa luta, né? Tem outras secretarias envolvidas, porque é um trabalho, Sidney, que não depende só da saúde. Certo. É um trabalho de formiguinha mesmo, é casa a casa, é 1 a 1. E aí o que acontece? A gente está com parceria junto com o SAMAI, né? Junto com a Secretaria da Comunicação, que tem feito um serviço excelente também. Verdade. Secretaria de Obras, tá? As pessoas questionam muito a respeito das bocas de lobo, né? E agora a gente já está com a Secretaria de Obras, a gente já iniciou o trabalho junto com o SAMAI, né? Com o hidrojato, fazendo a limpeza dessas bocas de lobo, né? Que estavam sujas, na verdade, que é um trabalho de manutenção constante, que também a gente depende da natureza. Porque a boca de lobo está ali, a sujeira vai cair ali dentro, vai entupir, né? Ela precisa de uma quantidade de água dentro dela, porque para isso, né, que é o da boca de lobo, para isso que ela serve. Então, com essa quantidade de água ali, se ela não evaporar, né, por causa da sujeira, que dela não tem vazão, ela realmente vai ser um criadouro de larva de mosquito, né? E para isso a gente vai fazer a aplicação dos inseticidas, que já vinha sendo feita. A gente contratou outras pessoas, até vai ser homologado agora, a gente vai trazer mais agente de endemia. Serão quantos a mais? A princípio a gente vai chamar 4. 4, né? E hoje no município a gente tem 2 bairros que estão considerados com infestação de mosquito, porque são 2 coisas diferentes, a transmissão do vírus e a infestação do mosquito. Então, nós temos 2 bairros no município, que é o bairro Universitário e o bairro do Centro, que estão com as 2 coisas. Então, diante disso, a gente vai chamar mais 4, e se for preciso, a gente vai chamar mais 2, e assim consecutivamente, até a gente conseguir fazer essa infestação cessar. Né? Porque enquanto tiver uma pessoa contaminada e um mosquito, vai continuar a transmissão comunitária dentro do Tijuca. O nosso secretário de saúde também, ele está lá com a gente diariamente, ele praticamente largou a secretaria para estar lá, vestiu no nosso colete e está saindo nas ruas, nas bocas de lobo, ele está junto com a equipe fiscalizando cada boca de lobo, e agora para colocar que vai ser feito o tratamento e tal, ele está lá com a gente diariamente e trabalhando, arregaçando as mangas mesmo, e está sendo um parceiraço para a gente,
né? A gente agradece até muito a parceria dele, que é muito importante para nós, que tem a ponte direta para as coisas, para que nós conseguimos trabalhar mais rápido, com algumas coisas que a gente precisa, né? Então... Olha, nós temos que tirar mesmo o chapéu para o TEM, ele é extremamente comprometido, né? Muito comprometido. Tanto é que na maior parte dos assuntos, seja para falar de atendimento, por exemplo, né? Do que a gente está falando aqui, da dengue, nós vamos falar de saúde mental, ele sempre está sempre atualizado das informações. Ele quer saber de tudo. Porque o TEM não é um secretário de cadeira. Lógico. Ele é um secretário ativo. É operacional. É isso aí. Um abraço ao TEM, né? Com certeza está nos ouvindo. Muito bem, então, todas as ações estão sendo tomadas. Estão. Uma coisa que chamou bastante a atenção da população, que até então não tinha sido feito nenhuma vez no município, foi o trabalho de pulverização. Sim. Que a gente acompanhou de perto na semana passada. O Estado é que fez, né? Não fomos nós. Isso é um trabalho do Estado, porque envolve vários técnicos, né? São biólogos, bioquímicos, é realmente o pessoal que entende daquilo dali. Porque essa pulverização, por mais que esse inseticida aplicado, ele seja focado para matar o mosquito adulto, o Aedes aegypti adulto, ele acaba tendo um efeito aí na nossa fauna. Sim. Né? E aí, com isso, até as pessoas nos questionaram bastante, e continuam questionando os agentes que estão passando na casa, não vai passar na minha rua, não vão vir aqui. Então, assim, quem determina o local da aplicação não é a Secretaria de Saúde, não é o prefeito, não é o secretário. Quem determina isso é o Estado, porque o equipamento é dele, e lá eles têm profissionais que vão fazer o procedimento e que vão determinar o local exato que a gente precisa combater essa infestação. Pois é, isso que eu perguntaria. Ele está sendo aplicado naquele, vamos usar a palavra, naquele foco que já foi mapeado como com necessidade. Desses 91 confirmados, Sidney, para tu ter uma ideia, ali dentro da região que foi feita a pulverização, eles somam 40%. 40% das pessoas infectadas. Isso. E principalmente ali onde foi feita a pulverização, que a gente fez da rua da Marechal Deodoro, né, até ali que foi na rua, ali a rua ao lado da Corema. Sim. Sabe? Próxima Avenida Ercílio Luiz. Isso, ali. E assim, é feito um polígono, né, dentro do Google Maps, só para as pessoas terem um pouco de entendimento de como é delimitado esse lugar, e ali é sempre feito a pulverização para dentro, num quadrante para dentro. Para que isso? Para que todos os mosquitos que estejam ali não possam fugir daquele quadrante. Os focos positivos maior foi ali, e as pessoas contaminadas ali dentro desse quadrado somavam pelo menos 40% desses 91. Perfeito. Sabe? Então, assim, é tudo feito com muito cuidado, porque quando tu mexe no habitat natural dos animais, dos insetos, tu tem que entender que tudo isso gera um impacto, né? E a gente está tentando fazer o menor impacto possível, né? As pessoas, desequilíbrio, né? Justamente, as pessoas já devem ter percebido que os mosquitos esse ano estão muito mais, tem uma incidência de mosquito muito maior, não só do Aedes, mas de todos os outros. E isso é devido a quantidade de terrenos desbastados que a gente tem aqui na nossa região. Tijucas é uma cidade em ascensão. Sim. A gente é uma cidade que está todos os dias com loteamento novo, com construção nova, e tudo isso gera um impacto, né? Certo. E hoje nós estamos presenciando todo esse impacto. Então a gente tem que dar um jeito de tentar viver em harmonia com esse ambiente. E é assim, a gente está tentando fazer as ações para tentar manter essa harmonia. Nem sempre agrada a todos. Acabamos tendo alguma consequência, como estamos vendo, né? Muito bem. Bom, vamos então para a gente pontuar, falar da vacinação contra a influenza, a gripe, né? Que nós noticiamos aí na última semana, que ela acabou sendo prorrogada pelo Ministério da Saúde. É isso, Darlene? É isso aí. A campanha tinha previsão para acabar agora, no dia 18, né? Dia 18 de maio. Ela foi prorrogada até o dia 5 de junho, né? Essa campanha, essa é a 22ª campanha da influenza, ela tem sido muito atípica, né? Porque a gente tem, além dela ter começado antes da data, né, que todo ano ela começa mais na metade do ano, ela começou antes e ela foi dividida em fases extensas, com um grupo muito restrito por fase. Sim. Né? E a primeira fase, a gente tentou, não só na primeira, mas em todas, tentou diluir essa população,
para a gente justamente, em época de pandemia, evitar todo o aglomero, né? Esse é o foco agora, prevenção de outras situações também. A gente tem tudo ao mesmo tempo, né? Não paramos o serviço por causa da Covid-19. Na verdade, a gente, simultânea à Covid-19, tem tocado todas as ações e todos os trabalhos, né? Um pouco mais restrito, um pouco mais solto, mas a gente acaba tocando tudo junto. Entendo. Amanhã, inclusive, haveria um dia D. Essa é a maior, eu acho, diferença de todas as campanhas para essa. Porque todos os anos a gente tem um dia D, onde todas as unidades de saúde ficam abertas para vacinação. Sim. Que seria amanhã, que estava previsto para amanhã. O Estado cancelou, né, junto com o governo federal, porque se a gente não quer aglomero, não tem por que a gente abrir uma unidade de saúde para vir todo mundo na unidade fazer vacina ao mesmo tempo. Né? A gente montou planos estratégicos durante toda essa fase da campanha, né? A gente vacinou em algumas escolas, todas as unidades de saúde têm levado vacina para as suas unidades de uma maneira gradativa, né? Para poder manter as pessoas no distanciamento, para poder não ter aglomero, porque a gente não tem unidade grande o suficiente que contemple várias pessoas dentro dela. E aí amanhã, que seria o dia D, a gente cancelou. A partir de segunda-feira, dia 11, inicia a terceira fase da campanha, que eu acredito que, além dos idosos, é uma das fases mais esperadas, porque a gente vai vacinar as crianças agora, tá? Então, são crianças de 6 meses a menores de 6 anos que entram nessa fase, tá? São pessoas com deficiência, gestantes e as puérperas, que são até 45 dias após o nascimento do nenê. Sim. Né? Então, elas vão ser vacinadas até no dia 17, que é a primeira fase, porque além de tudo, essa terceira fase, que é o maior público, tirando os idosos, que a gente vai vacinar agora, ela foi diluída também em 2 etapas. Ainda uma fase, ainda em 2 momentos. Isso, nesse primeiro momento, que é do dia 11 ao dia 17, vou repetir, serão as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as pessoas com deficiência, as gestantes e as puérperas. Na segunda fase da campanha, que começa no dia 18 e se estende até esse prolongamento que o governo fez, que é até o dia 5 de junho, a gente vai vacinar um grupo novo, que não entrava nas outras campanhas, que são os adultos de 55 a 59 anos, que estendeu isso. E agora os professores da rede pública e privada, que geralmente ficavam na primeira fase junto com as crianças. Mas porque houve uma parada, né? Como as escolas não estão, por enquanto, funcionando, presencial, né, que as crianças estão tendo aula em casa, aí a gente acabou, como eu falo como saúde, deixando para a última fase, na última etapa. Muito bem, isso é muito importante, né? Aí surge aquela pergunta, eu faço parte dos outros grupos de risco que já foram vacinados, mas eu não tomei a vacina, eu ainda posso procurar a sala de vacinação? Pode sim. Na verdade, a campanha ela é diluída em fases, em grupos, para não ter um fluxo grande de pessoas ao mesmo tempo nas unidades de saúde. Mas se você tem 60 anos e ainda não fez a sua vacina, por favor, vá até uma unidade de saúde e faça a vacina. Se as pessoas estão com sintomas gripais, Sidney, a gente recomenda que não vá, que não tome a vacina. Sim. Mas a gente já tem um prazo bem estendido da campanha, justamente para isso, para a pessoa poder estar em plena saúde e ir lá e fazer a dose da vacina. Ela aguarda um pouquinho, mas depois ela volta. Justamente. É bem importante ressaltar que a gente vai... cada pessoa que está dentro desse grupo da terceira fase, que procure a sua unidade de saúde, se informe, porque a gente vai dividir de uma maneira que fique organizada, para as pessoas poderem ir fazer a sua vacina sem elas passarem muito tempo dentro da unidade de saúde, porque não é esse o nosso foco, a gente quer agilidade. Foi feito até drive-thru já, né? Os caminhoneiros. Outros municípios adotaram o drive-thru e a gente acabou colocando aqui na secretaria, lá na Vigilância em Saúde, né? Deixou disponível para eles no horário bem estendido, da 1 até às 10 da noite, que foi de quarta-feira até sábado, às 10 horas da noite, para poder pegar esse público, que é um público novo também, que nunca foi contemplado, e a gente achou isso muito legal do governo. Inclusive tinha várias reivindicações aqui,
talvez não do público, mas tipo assim, o meu filho é caminhoneiro, ele pode tomar a vacina? Teve vários. Com certeza, com certeza. E é bem importante o governo ter pensado neles, né? Porque eles são as pessoas que andam no Brasil inteiro. Estão expostos. Né? Justamente. Mas ainda faltou bastante caminhoneiro ser vacinado. Faltaram bastante? Esse grupo a gente ainda não conseguiu atingir a meta. Certo. Os outros todos. Ao contrário, esse ano a gente atingiu meta em todos os grupos. Eles ainda podem procurar os postos de saúde mais próximos, tá? Os caminhoneiros procurem os seus postos de saúde mais próximos para ainda tomar a vacina, ainda está em tempo ainda. Fundamental. Então você, meu amigo caminhoneiro que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, procure a sala de vacina, viu? Não deixe para... Né? Assim, a revelia, porque você também pode ser acometido com a gripe e a partir dela podem se agravar N situações, né? É isso aí. Uma coisa que eu li interessante essa semana, e até repassei aqui para os microfones, Darlene, foi a tal da co-infecção. Eu estou com gripe e aí, porventura, eu sou infectado pela Covid-19. Isso pode gerar consequências gravíssimas. Né? Gravíssimas. Como, né, eu acho que as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de entender, mas a vacina... a influenza trivalente, que a gente chama, que é o nome dela, ela protege contra H1N1 e mais 2 tipos de gripe, tá? Que são as gripes mais comuns, mas a H1N1 era, até então, apareceu o Covid-19, a nossa maior preocupação, porque é ela que evolui para a síndrome respiratória aguda grave, né? E a pessoa também podia ir a óbito, né, que a gente já tinha uma situação. Aconteceram vários no Brasil, né? Inclusive a gente já teve aí, ela já se mostrou bem agressiva. Né? E agora, ainda mais com a Covid-19. Então, na verdade, a vacina é muito importante e aí a gente consegue tirar o joio do trigo. Né? Com a vacina, se você está imune, fez a dose de H1N1, eu já sei que não é H1N1. E aí as medidas são outras. Porque se não é H1N1, eu não preciso nem testar, eu não vou perder tempo testando, eu já sei que você está imune daquilo dali. Então, é extremamente importante que as pessoas procurem a vacinação. Muito. E assim, Sidney, se não fosse tão importante, o governo não faria uma mobilização tão grande para as pessoas fazerem a vacina. Ela é caríssima, as pessoas sabem, quem toma particular, as empresas que compram para os seus funcionários sabem disso, que não é barato, né? E, infelizmente, as pessoas que têm o acesso, que podem, que são do grupo e que deveriam tomar, acabam não procurando. Lamentável. Vamos mudar essa consciência, viu? Vamos mudar. Meninas, obrigado pela presença de vocês. Fundamental que a Secretaria de Saúde esteja aqui constantemente para repassar e não tanto repassar, a gente fala isso anualmente, mas é reforçar na comunidade a importância, né, que essas medidas têm. E parabéns a todos vocês que estão extremamente expostos diariamente a tudo isso que a gente apontou hoje aqui e mesmo assim, incessantemente, continua esse trabalho para que a nossa comunidade esteja protegida, viu? Nós é que agradecemos a oportunidade, Sidney. Como eu falei no começo, é muito importante que as pessoas estejam informadas, porque é através delas que a gente consegue o êxito no nosso trabalho, né? Nós somos umas formiguinhas mesmo, que precisam trabalhar juntas para poder combater uma época tão difícil como essa aí que a gente está passando, que é uma época atípica, que é uma coisa que nunca aconteceu, que estamos todos aprendendo juntos. É verdade. E as pessoas que têm dúvida em casa, que ligue para a central ou manda uma mensagem do WhatsApp ou ligue para os postos de saúde mais próximos, tentem tirar suas dúvidas o mais, o que quiser possível, a gente está sempre dispostos para tirar as dúvidas e ajudar a população nesse momento. Informação é tudo, eles têm onde colher essas informações, né, Patrícia? Obrigado a vocês, bom trabalho, viu? Nós é que agradecemos. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.